Se você lê o título desse vídeo, pode estar se perguntando: existe algum risco de acontecer mesmo a extinção humana? E por mais surpreendente que possa parecer, não só a extinção humana é possível, como de acordo com a natureza, ela já está acontecendo. E como sabemos disso? Porque na natureza, de acordo com a teoria do caos, quando um evento em grande escala está em curso iminente de acontecer, surgem algumas assinaturas. No caso de nós humanos, alguns fenômenos estão dando sinais de que a extinção já está em andamento. E quais são esses sinais? É isso que vamos ver agora. Vamos pro vídeo. Desde o início da vida no planeta Terra, a história tem nos ensinado algo muito importante. Espécies vêm e vão. Nenhuma espécie dura para sempre. Claro que algumas espécies são muito bem-sucedidas e podem durar milhões de anos. Mas por outro lado, existiram em nosso mundo espécies que por algum infortúnio do destino acabaram durando pouco tempo e logo chegaram à extinção. Em média, uma espécie dura em torno de 1 milhão de anos. Nós humanos surgimos há apenas 200 mil anos. Então, seguindo essa lógica, teríamos ainda pelo menos 800 mil anos pela frente como espécie única. Mas algo incrível aconteceu. O Homo sapiens se mostrou uma espécie muito talentosa. O maior trunfo do Homo sapiens em relação às outras espécies é a inteligência. E esse fator foi tão importante que em apenas 200 mil anos passamos de um pequeno grupo de indivíduos para a espécie dominante do planeta. Foi a inteligência e a extraordinária capacidade de se adaptar que permitiu a expansão humana para os 4 cantos do planeta. Há 2000 anos atrás, existiam em torno de 300 milhões de humanos no mundo. No século XIX, atingimos a casa de 1 bilhão de habitantes. Hoje, somos mais de 7,8 bilhões de pessoas. E parece que estamos chegando ao limite. O que eu vou falar agora pode soar surpreendente. Há indícios de que as 2 próximas gerações de humanos serão as últimas que vão surgir em um cenário de crescimento populacional. O auge do crescimento humano será atingido nos anos de 2050. Daí em diante, os indícios apontam para a redução populacional. Ao contrário do que se pensava, em 2100 haverá menos pessoas do que existe hoje. Do ponto de vista biológico, uma redução no número de indivíduos de uma espécie nunca é um bom indicativo. E no caso de nós humanos, é algo ainda pior, pois temos uma grande desvantagem em relação às outras espécies. Daqui a pouco você vai saber qual é essa desvantagem e por que a redução populacional é um grande problema. Mas antes de entrar nesse assunto, a gente precisa entender primeiro por que estamos caminhando para um declínio populacional. O número de humanos está entrando em declínio. E por que isso está acontecendo?
por causa da baixa fertilidade. O homem está perdendo a capacidade de se reproduzir. Existem vários fatores para que isso esteja acontecendo. O primeiro deles é a questão econômica. Alguns casais estão optando por ter menos filhos, ou em até alguns casos, não ter filho nenhum. Mas além disso, biologicamente, alguns homens estão mesmo perdendo a capacidade de reprodução. Isso pode estar acontecendo devido ao estresse do dia a dia, comida industrializada, poluição e até o fato de viver em cidades populosas. Outros fatores que vão impedir o crescimento humano é a instabilidade financeira, falta de emprego, falta de infraestrutura nas cidades e epidemias em grandes escalas. Em 2 décadas, o número de humanos vai começar a cair no mundo. E a redução do número de humanos pode se tornar um grande problema, especificamente para a nossa espécie. E sabe por quê? Porque a nossa espécie tem pouca variação genética. Como espécie, é como se fôssemos quase o mesmo indivíduo. Isso pode até soar estranho a princípio, mas pense o seguinte: repare as outras espécies de animais. Todos eles possuem uma grande variedade de subespécies dentro da própria espécie. Mas conosco, algo aconteceu diferente dos outros animais. O grupo que deu origem ao Homo sapiens viveu há cerca de 315 mil anos. Provavelmente um número muito reduzido de indivíduos. Mas de repente, algo aconteceu e crescemos rapidamente em número. E durante esse processo, todas as espécies que poderiam concorrer conosco foram desaparecendo. Por causa disso, a nossa genética é muito parecida com a do primeiro grupo. O resultado é que, como espécie, o Homo sapiens é extraordinariamente igual. Em comparação, há mais variação genética em algumas trupes de chimpanzés selvagens do que em toda a população humana. E como a história já nos ensinou, a falta de variação genética nunca é bom para a sobrevivência de uma espécie. Na prática, é uma condenação. O que deveria ter acontecido é que, assim como nos outros animais, o homem deveria continuar evoluindo biologicamente. E a partir de nós, surgir inclusive até novas espécies. E é aí que entra um outro problema característico dos homens. Nós não nos permitimos mutar. Pelo contrário, qualquer mutação humana é vista como aberração pela sociedade. Os seres humanos seguem na contramão da evolução biológica. E conforme a medicina avança, nos afunilamos ainda mais nesse problema. Atualmente, milhões de pessoas buscam alcançar um padrão de beleza e estrutura física. E novas tecnologias estão sendo desenvolvidas para que bebês já nasçam dentro de um padrão estético de beleza e de saúde. Isso pode até fazer muito sentido para uma família, mas do ponto de vista de uma espécie, é um tiro no pé. O problema é tão grave que basta um único vírus para levar ao colapso toda a população humana. E cá entre nós, já chegamos bem perto. E para piorar, nós somos a espécie dominante do planeta. O que, ao contrário do que muitos pensam, ser a espécie dominante não é bom. Na natureza, ser a espécie dominante significa estar entre as espécies mais vulneráveis. Isso parece contraditório, mas é sério. E mais à frente, na segunda parte dessa matéria, nós vamos entender os mecanismos da natureza que fazem com que ser a espécie dominante não seja um bom negócio. Se você assistiu a primeira parte da matéria até aqui, pode estar pensando o seguinte:
Então é isso, o número de humanos vai reduzir e a nossa pouca variação genética pode nos condenar nas próximas centenas de anos. Antes fosse só isso. Esses 2 itens que falamos até agora são apenas 2 dos fatores. E esses 2 fatores são na verdade consequência deste outro que eu vou falar agora. Talvez o pior problema da humanidade. Algo que é chamado de